Antes de assistir esse vídeo, dá aquela papocada no like, faz aquele comentário da hora, bem produtivo para ajudar o trabalho. E aí, eu sou o João Antunes, sou aluno de mestrado do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, ICMC, da USP aqui de São Carlos, e sou orientando da professora Solange Oliveira Rezende. Atualmente sou financiado pelo CNPq e o objetivo desse vídeo é apresentar para vocês um resumo do meu trabalho intitulado Exploração de Informações Contextuais para Enriquecimento Semântico em Representações de Texto. A mineração de textos é caracterizada como um processo iterativo e cíclico composto por etapas bem definidas. Na etapa inicial, um problema é inicialmente identificado, pode ser problema de classificação, de agrupamento, de análise de sentimentos, de regra de associação ou qualquer outro tipo de tarefa. É também selecionada uma coleção de dados textuais que pode ser extraída de qualquer fonte de dados, como redes sociais e notícias. Na etapa de pré-processamento, os dados selecionados na primeira etapa são tratados e modulados. O que eu disse? E como é que é? Por meio de uma representação de dados eficiente. Pode ser baseado em redes ou no modelo espaço-vetorial. Na etapa de extração de padrões, são aplicados algoritmos de aprendizado de máquina dependentes da tarefa do problema inicialmente identificado na primeira etapa. Essa tarefa busca identificar padrões existentes na coleção de dados textuais úteis para a resolução do problema inicialmente definido. Na etapa de pós-processamento, os dados extraídos e identificados na etapa de extração de padrões são analisados e servem como base para a utilização do conhecimento. A etapa de utilização do conhecimento busca utilizar as informações identificadas na pós-processamento para resolver o problema identificado na primeira etapa da identificação do problema. A mineração de textos é uma área multidisciplinar e pode ser aplicada em diversos segmentos. Um exemplo clássico é o diagnóstico de doenças, em que é possível auxiliar o médico a analisar com precisão muito conteúdo textual, como prontuários, registros hospitalares e fichas de pacientes, tudo isso em um período curto de tempo. Outro exemplo bem conhecido é a análise de opiniões, que torna possível a intermediação entre consumidores e comerciantes, analisando comentários sobre produtos e o feedback das empresas. Também é possível estimar intenções de voto, analisando conteúdo textual discutido em uma rede social, como Twitter ou Facebook. Tudo é possível nessa bagaça, kkk. Existe uma infinidade de outras aplicações envolvendo a mineração de textos, como interface em língua natural, agrupamento de conteúdo na web e classificação de notícias. Para todas essas aplicações, é necessário dizer ao computador como os textos são interpretados, já que a máquina não entende nossa língua. A escolha da representação dos textos é fundamental nessa fase inicial, já que pode afetar completamente os resultados obtidos. Como esse trabalho está relacionado à representação de textos, mais precisamente ao enriquecimento semântico de representações de dados textuais, o foco será no pré-processamento. O maior problema em se utilizar representações baseadas no modelo espaço-vetorial, cujo um dos principais representantes é a bag of words, é a ausência ou perca de informações semânticas ao utilizar esse tipo de representação. Levando em consideração o seguinte exemplo, composto por 3 documentos, cada documento é representado por uma frase. No documento 1 diz que o João matou o bandido, documento 2 diz que o bandido matou o João, e documento 3 diz que o bandido matou uma pessoa. Utilizando a representação bag of words, a representação dessa coleção de dados textuais é formada por 3 documentos, doc1, doc2 e doc3, ficaria dessa forma. Os atributos seriam então João, matou, bandido e pessoa, representados em colunas nessa tabela documento termo. E as linhas seriam as representações vetoriais desses documentos. Então a primeira linha, doc1, ficaria 1, 1, 1 e 0, que seriam as frequências em que esses atributos ocorrem. O documento 1 é formado por João matou o bandido, então ficaria João ocorre uma vez, matou ocorre uma vez, bandido ocorre uma vez e pessoa não ocorre nenhuma vez, ou seja, 0. Documento 2 ficaria também 1, 1, 1, 0 e o documento 3 ficaria 0, 1, 1, 1. Então, utilizando essa representação de textos, considerando os termos independentes, ou seja, a bag of words tradicional, é impossível dizer quem matou quem, ou seja, qual documento está certo, já que a representação do documento 1 e documento 2 seria a mesma. Então, sem informações de contexto ou sem mais informações, sem o enriquecimento semântico dessas informações, é impossível ou muito difícil diferenciar ou saber quem está falando a verdade ou diferenciar um documento do outro. Supondo que alguém liga para minha mãe, por exemplo, e fala: o João matou um bandido. Aí
Logo em seguida, outra pessoa liga, ou a mesma, e fala que o bandido matou o João. Aí minha mãe não sabe se ela fica triste porque eu morri, ou se ela fica triste porque eu matei alguém. Mas enfim, ela não sabe, ela não tem como dizer se aquela informação tá certa, ou qual informação tá certa, se alguma tá. Porque são poucas informações que ela tem, não são suficientes. O que ela poderia fazer? Me ligar, ou ligar pra polícia, sei lá, tentar saber alguma coisa, pesquisar alguma informação, ou tentar extrair alguma informação com base em conhecimento de mundo, em conhecimento de fonte externa. Quem garante que o João que eles estão falando sou eu, se é que sou eu? Assim, as principais motivações é ausência de informações semânticas, que normalmente são perdidas ao representar os textos informados normalmente aceitos como entrada por algoritmos de aprendizado de máquina, fontes externas de conhecimento, que podem ser utilizadas para tarefas de desambiguação e de identificação de informações semânticas dos textos, e também informações contextuais. O que eu disse? E como é que é? Ai, que burro! Já que o significado das palavras está diretamente associado ao contexto onde elas ocorrem. Para tratar de dados textuais, é preciso levar em consideração alguns aspectos linguísticos, como a gramática. É um conjunto de normas que definem como deve ser realizada a comunicação entre dois indivíduos de modo padronizado. Como na mineração de textos estamos interessados na extração de conhecimento de uma coleção de dados textuais, é natural que o estudo de semântica seja considerado, já trata do estudo do significado das palavras. Também é preciso levar em consideração que é possível identificar sutilezas na comunicação que facilitam o seu entendimento em diferentes idiomas. Com isso eu quero dizer que, mesmo em diferentes idiomas, uma mesma palavra possui estruturas semânticas similares, que podem ser tratadas de forma parecida. Para identificar os principais estudos relacionados a esse trabalho, foi realizado um mapeamento sistemático, cujo objetivo principal era investigar os principais fatores relacionados ao estudo da semântica na mineração de texto. As principais lacunas apontadas durante o processo de mapeamento sistemático foram em relação ao enriquecimento de representações de textos e ao idioma tratado. Em relação ao enriquecimento de representações de texto, poucos trabalhos abordam informações semânticas e de contexto, que podem ser tratadas com o uso de fontes externas de conhecimento. Em relação ao idioma, poucos trabalhos utilizam bases de dados em português, tratando apenas de aspectos multilingües ou de outros idiomas, principalmente o inglês. Durante o desenvolvimento desse trabalho de mestrado, serão atacadas essas duas lacunas por meio da análise dos dados obtidos e consequente adaptação do modelo proposto. O que eu disse? E como é que é? Esse trabalho propõe um novo método para enriquecimento semântico de representações de textos baseado no modelo espaço-vetorial, qual gera uma matriz documento por contexto. Como resultado, é gerada uma representação matricial do tipo documento por contexto, baseado nos contextos identificados na coleção de dados textuais. A principal diferença entre a representação gerada pela Bagwords e a representação gerada por esse método é em relação aos atributos. Na prática, as duas representações são similares, mas espera-se que a representação gerada através desse método seja mais enriquecida e transmita mais fielmente o conteúdo da coleção de dados textuais. Com isso, os principais resultados esperados são um método para enriquecimento semântico de representações de dados textuais, baseado em fontes externas de conhecimento, que é o primeiro resultado esperado. O segundo, o resultado esperado é uma ferramenta de apoio ao processo de mineração de texto, que permita a utilização desse método proposto. E o terceiro e último resultado esperado é a aplicação e avaliação do método proposto em base de dados reais. É isso que eu tinha para apresentar. Valeu aí, deixa o like e dá um comentário top aí.